E por falar em especialista em saúde, nós temos o prazer de receber aqui hoje no nosso Vida Mais, todos os domingos aqui de 7 às 8, a gente traz informações que são importantes. E hoje, como eu recebi ela ali fora, a gente está aqui na Core, né? Eu disse, Lívia, você é a primeira colega, minha amiga minha da turma, a ser entrevistada aqui no Vida Mais. Então, nós, queridos telespectadores, nós nos formamos juntos. Final de 2005, começo de 2006, nós somos da terceira turma da Universidade Estadual do Piauí. E com muita honra, Lívia, lhe receber aqui para a gente falar sobre um tema que você domina, que é especialista, que são os cuidados com a pele agora nesse nosso calorzão aqui em Teresina. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui participando do programa Vida Mais. Uhum. E para falar de um tema, né, que é super importante, que são os cuidados com a pele. Uhum. Então, me sinto muito honrada em participar. Obrigado, Lívia. É isso. Além dos cuidados gerais, e naturalmente, mesmo nós profissionais da saúde, que somos de outras áreas, a gente não tem tanto conhecimento para dar essas orientações. E, aliás, Lívia, aqui no Vida Mais, a gente fala da maneira que o paciente precisa entender, da maneira que ele precisa se cuidar também. E nesse nosso calorzão, a gente sabe que o calor, ele traz diversas consequências para o nosso organismo. Mas a gente está falando de pele, que é quem está diretamente relacionado a isso. E no BR-Obró, especificamente aqui em Teresina, você acha que qual é o principal impacto de toda essa temperatura, desse calor para a nossa pele? Nessa época do BR-Obró é a época mais quente do ano, né? Então, a pele, ela sofre muito, porque ela tem o maior risco de sofrer desidratação, queimaduras, né? Tem uma piora de manchas e piora de muitas doenças também, como melasma, acne, dermatites, né? Então, é preciso tomar muito mais cuidado, né, nessa época do BR-Obró. A partir de que idade? Porque, assim, naturalmente a gente sabe que, talvez, ao longo da vida, em diversos momentos da nossa vida, a pele vai mudando. Mas a partir de que idade, que cuidados a gente tem que ter com a pele? Tipo, na infância, por exemplo, já existe uma recomendação a partir de que idade ter esse primeiro cuidado com a pele? Sim, desde quando a gente nasce, a gente deve ter cuidado com a pele. Inclusive, hoje em dia, é até recomendado que o bebê não se exponha ao sol, né, diretamente. Porque antigamente tinha essa recomendação de Sim. ter banho de sol, né, e hoje em dia não existe mais essa recomendação. Né? Com relação à vitamina D, que muita gente pode questionar, é recomendado fazer a reposição oral da vitamina D, né? E não se expor ao sol para você ter essa fonte de vitamina, né? Justamente por isso, pelos riscos que a exposição solar pode trazer. Inclusive, na infância, o sol que a criança pega é o que vai determinar se ela vai ter câncer de pele no futuro. Então, os cuidados com a criança devem ser muito mais intensos, né? E por que isso? É tipo assim, então o sol, ele meio que acumula ao longo do tempo, porque a infância pode determinar esse câncer numa fase mais avançada? O sol, ele pode modificar o DNA da célula, e isso predispor a ter mancha, câncer de pele, né? Então... E quais são os cuidados no dia a dia? Porque a gente ouve muito falar assim em protetor solar. Mas tipo, protetor solar pode ser um termo muito vago. Qual é a orientação? Primeiro assim, eu vou dividir em duas perguntas. Primeiro assim, a gente tem que usar protetor solar todo dia? E a dúvida? Sim. Tá nublado, não vou me expor muito ao sol. Mesmo assim tem que usar? Qual é a recomendação? A recomendação é usar o protetor solar todos os dias, mesmo que não saia de casa, nas áreas expostas ao sol, né? Então, rosto, pescoço, braço, local que não tem roupa, você tem que proteger do sol todos os dias, mesmo que você fique em casa. E isso desde a infância, né? A recomendação de usar protetor solar, a partir de 6 meses você pode usar protetor solar. E quais são então os cuidados, assim, as orientações para comprar um protetor solar? Como que ele pode buscar ali a melhor opção? O protetor solar, ele deve ter um fator de proteção, que é o FPS, maior do que 30, né? E ele deve ter uma proteção contra UVB e contra UVA. Tá? E tendo esses cuidados, a marca não tem muita importância, né? Mas desde que tenha esse fator de proteção e essa proteção contra o UVA também. Tá? E aí você deve escolher o protetor solar de acordo com o seu tipo de pele. Por exemplo, quem tem a pele mais oleosa deve escolher um
uma versão que seja um toque seco ou um gel creme, né? Quem tem a pele mais seca, aí vai escolher uma opção mais loção ou creme, tá? Para a pele mais sensível. E além do sol, por exemplo, o próprio suor, a própria atividade diária, enfim, a exposição a outros fatores também ambientais, isso também aumenta o risco de outras doenças, tipo acne, dermatites, algumas outras irritações? Sim, a pele mais sensível, né, por causa do sol, por causa do suor, isso pode predispor a iniciar uma dermatite, né, ou até piorar uma dermatite que já é existente. Né? E com relação à acne também, nessa época do ano, por causa do calor, né, do excesso de suor, pode piorar a acne. Uhum. E se a gente for pensar, Lívia, assim, em peles diferentes, alguém que tem a pele mais seca, alguém que tem a pele mais oleosa, existe uma predisposição a mais para a irritação? Existe alguma pele que é mais protetora, algum tipo de pele que protege mais, ou os cuidados têm que ser igual com todas elas? Não, os cuidados devem ser iguais, né? Hidratação da pele, né? Todos os dias, de preferência após o banho, né? Porque aí vai ter uma penetração melhor do hidratante, e a proteção solar também, todos os dias, independente de cor de pele ou de tipo de pele, tem que ter os cuidados com a pele. Tá? Não existe isso de ter uma proteção maior, que poderia causar uma confusão também. A pele negra teria uma proteção maior, né? Mas não, a pele negra também tem que hidratar e também tem que se proteger do sol. E uma vez que, de repente, houve uma exposição maior, que sinais ou sintomas, se tem sintomas, né, pode chamar a atenção de uma pessoa que não tem uma frequência de ir no dermatologista? E que aquilo pode chamar a atenção de que é necessário que ele busque ajuda e busque uma orientação. Existe algum, sei lá, um sinal diferente, uma mancha diferente, que é que pode chamar a atenção? Certo. Com relação a procurar o dermatologista, a gente tem uma recomendação de qualquer pessoa procurar o dermatologista pelo menos uma vez no ano, né, para fazer um check-up de manchas, de sinais, né, para a gente ter um controle maior. Né? Mas caso a pessoa veja algum ressecamento ou alguma ferida que não cicatriza, né, ou alguma mancha ou um sinal que está mudando de cor, né, que está mudando de tamanho, ou que sangra, né? Então tem recomendação de procurar com mais urgência o dermatologista. E quando se procura, então, alguém que de repente tem lá um sinal, uma cicatriz, uma ferida que é diferente, que não cicatriza, como você falou, que tipo de opções de tratamento hoje são feitos para essas pessoas que precisam, de repente chega lá e fez o diagnóstico de câncer de pele, né, que a gente sabe que é muito comum também. Que opções de tratamento a gente pode oferecer hoje? O câncer de pele, primeiro a gente faz uma biópsia, né, para saber qual tipo de câncer de pele, porque tem vários tipos de câncer de pele, né? Tem um basocelular, que é um tipo mais frequente e comum, e que geralmente a cirurgia traz a cura, né? Quando você tira totalmente a lesão, a pessoa é considerada curada e não precisa fazer nada, não precisa fazer uma quimioterapia nem uma radioterapia depois. Tá? Mas existem outros tipos de câncer, um espino celular ou um melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, que aí a pessoa precisa, além da retirada, né, da cirurgia, precisa fazer outros tipos de tratamento. E mesmo aquele que, teoricamente, a cirurgia ela é curativa, qual é a recomendação de acompanhamento? Tem outros exames? Tipo, naturalmente, quando a gente fala de câncer, ainda tem um estigma muito grande também, até porque, como é uma doença que acomete diversos órgãos, e tem alguns deles que são muito agressivos, naturalmente é uma palavra que assusta a todos nós. Mas o paciente que mesmo que teve um tratamento e que foi considerado curado, ele tem recomendação de exames de imagem depois, ou apenas a visita no dermatologista e lá é decidido? Porque, tipo assim, teoricamente, se teve a cura, era localizado. Mas a gente pensa em metástase, em outras doenças para isso? Tem alguma recomendação de segmento com exames de imagem depois ou não? Para o basocelular, não. A gente não pede exame de imagem. A gente faz só o acompanhamento mesmo clínico, né? E a recomendação de usar protetor solar, né? Evitar a exposição ao sol, tá? Porque uma vez que a pessoa teve o câncer, ele tem um risco, ele tem uma tendência e pode ter outros cânceres também. E tem gente assim,
doutora Lívia, que pode achar que, de repente, um tipo de roupa, naturalmente, uma roupa que cobre mais vai proteger um pouco mais. Mas existe alguma associação de roupa, de acessórios, de alguma coisa que pode, de repente, predispor, atrapalhar ou proteger a pele? Pra gente... As roupas são recomendadas, né? Inclusive, a gente tem a recomendação de que você procure locais com sombra, né, para se divertir, né? Uhum. E não é que você vá deixar de se expor ao sol, mas você procurar usar proteção, né? Então, usar chapéu, óculos escuro, roupas, né, de manga comprida, de algodão, né, Uhum. que ajuda até a proteger também. Além de proteger do sol, protege contra o calor. Uhum. Lívia, se a gente for falar aqui de... sair um pouquinho da doença, do câncer de pele, falar um pouco da estética também. Uhum. E naturalmente, nesse nosso BR-Obro aqui, além da pele sofrer muito, muitas vezes a gente está muito exposto, então de repente a gente não protege o rosto como deveria, ou de repente algumas marcas de expressões que começam a aparecer. Que cuidados a mais a gente tem que ter com a pele, pensando na proteção e pensando na estética? E eu confesso para você, eu vou marcar uma consulta com você lá de novo, mas confesso que em outro momento da minha vida, tinha ali alguns produtos que foram prescritos para usar, mas no dia a dia, talvez pela nossa correria, porque você acorda para tomar banho, para comer, para escovar os dentes, para se arrumar, e tinha um pouco de dificuldade ali, mas eu vou dividir novamente em duas perguntas aqui. Primeiro assim, entrando no carro, esse calor, saindo de um ambiente para o outro, o que a gente pode cuidar para proteger um pouco mais a pele pensando nesse lado da estética? Certo. O protetor solar é o principal, porque o sol é o principal fator de envelhecimento precoce. Tá? Então você pode perceber em você mesmo. A área que é protegida, por exemplo, a barriga, é diferente do braço. Então o braço ele é uma região que é muito exposta ao sol, todo mundo pode perceber que é uma área que tem mais mancha, que é mais envelhecida. Tá? Então isso é uma prova de que o sol é o principal fator de risco do envelhecimento. Tá? Então, o principal é você usar o protetor solar todos os dias. Tá? E aí a segunda parte da pergunta é essa. Aí, então, eu sei que passa por uma conscientização, talvez. Mas hoje, o que é que faz parte, assim, da dermatologista? O que é que tem lá na cabeceira? O que é que tem no banheiro da dermatologista? Como a dermatologista organiza a sua rotina diária e quanto tempo, em média, você se organiza para aquilo ali para que você possa sair de casa protegido e com todos os cuidados que são necessários. Certo. Esse hábito, você tem que criar o hábito, né? Isso aí tem que virar a sua rotina, que você não vai sair de casa sem fazer isso. Né? Porque a pessoa ela não sai de casa sem escovar os dentes, sem passar um desodorante. Então ela não vai sair de casa sem lavar o rosto com um sabonete próprio para a pele, né? Que geralmente é o que eu faço. Hidratar e protetor solar. Essa é a rotina da manhã, que é uma rotina simples e rápida. Né? Protetor solar repete em algum horário do dia, em algum momento? A recomendação é você repetir a cada 3 horas, ou pelo menos pela manhã e ao meio-dia, na parte da tarde. Idosos, alguma característica diferente, alguma recomendação a mais, hidratação também, né? Mas o que é que a gente pode pensar e falar especificamente? O nosso público aqui, a gente está na casa deles todo domingo de 7 às 8 da manhã, que é esse nosso Vida Mais. E a gente tem uma população importante de pacientes nossos, de forma geral, pessoas que gostam de entender mais sobre saúde de forma geral, mas a gente tem uma população de idosos também. Que cuidado a gente tem que ter nessa faixa etária? Os idosos têm que ter mais cuidado ainda, né, com relação à exposição solar e principalmente com relação à hidratação. Tá? Porque já é uma pele naturalmente ressecada, né? Então os idosos devem tomar mais cuidado em se hidratar, não só a pele passando creme, mas também bebendo água, porque eu sei que tem muito idoso também que não gosta muito de beber muita água, se hidratar, né? E essa parte da hidratação de beber água também é muito importante para a pele. Tá? E usar hidratantes sempre após os banhos, usar sabonete neutro, infantil, algum sabonete que não seja muito abrasivo, né? E logo após o banho, passar o hidratante. Perfeito. Lívia, a gente ainda está aqui no meio do mês de novembro, mas a gente já falava aqui antes do dezembro laranja.
não é isso? Qual é a mensagem? Em dezembro a gente vai conversar sobre isso aqui também no Vida Mais e trazer matérias, informações sobre isso. Mas qual a mensagem? E assim, essa nossa conversa é útil, é a primeira vez aqui no Vida Mais que a gente tem um dermatologista também falando. Lhe agradeço mais uma vez sua presença aqui. Mas antes da gente finalizar, qual é a mensagem principal do Dezembro Laranja, então? O Dezembro Laranja, ele é um mês de conscientização, de prevenção do câncer de pele. Né? Então, é um mês que a gente orienta as pessoas a ter um cuidado a mais com a proteção solar, né? Usar protetor, roupas, né? Chapéu, óculos, e também para a pessoa pesquisar no corpo, né? Ter uma orientação de ter esse autocuidado, de olhar o corpo e perceber se tem alguma mancha ou algum sinal com uma característica diferente, ou alguma ferida ou espinha que não cicatriza e procurar o dermatologista. Perfeito. Essa é a nossa conversa com a doutora Lívia e que eu agradeço demais, doutora Lívia, a sua participação aqui com a gente, a sua presença. E reforço a amizade, a admiração que eu tenho por você, o carinho, desde a nossa querida terceira turma da UESP, e tem aqui no Vida Mais sempre um espaço para falar de assuntos que você achar relevantes e conte aqui com a gente, aqui dentro da Band também. Obrigada, eu que agradeço pela participação.